Voltamos com o podcast Videocast Motores do Brasil. Nessa mesa você já sabe, sempre um monte de novidade sobre motores. Retificador tem que ficar antenado. E a gente voltou. Dessa vez a gente voltou com um engenheiro mecânico com 32 anos de experiência. Ele vai contar um pouquinho pra gente. 5 anos de Retífica Laguna, 18 anos de Metal Leve. E há 9 anos tocando o negócio dele e em parceria com o Conari. Tá aqui comigo, Roberto Canassa. Oi, Roberto, bem-vindo. Olá, Carla, boa tarde, Zé Arnaldo, tudo bem? Tudo bom? Aqui tá tudo jóia. Ótimo, ótimo. Você comentou da experiência minha de 5 anos de retífica, né? E 18 anos de Metal Leve. E eu participei da fusão das duas empresas, MAHLE e Metal Leve. Você estava lá quando isso aconteceu? Estava lá. Hoje eu participei desse processo todo. Foi muito, muito bom. Foi muito interessante. Um aprendizado. Legal. Gigante, né? Muito, uma empresa muito. Gigante. Laguna e nós aqui? De novo. Isso, trazendo novidade para o amante de motores. Novidade. Né? Hoje a gente vai ter uma pegadinha um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouquinho mais de processo, essa conversa aqui. A gente já falou bastante de eletrificação, vamos continuar falando, porque a eletrificação é o tema do momento, será durante muito tempo, mas a gente quer aproveitar um pouquinho o Canassa, né, Laguna? Sem dúvida. Para falar de questões que são mais técnicas, estruturais e tudo mais. Bora? Vamos embora. Então, vou te lançar algumas perguntas, o Laguna vai me ajudar bastante hoje, né? Sim. O que é uma retífica de qualidade? Poxa vida, bateu forte. Peguei muito pesado? Pegou. Uma retífica de qualidade, o primeiro ponto, eu entendo que ela precisa de ter suporte. Suporte de montadora e de uma entidade. Hoje a gente tem o Conari, por exemplo. Então, por que é importante ter uma entidade? Porque essa entidade vai exigir parâmetros, quesitos, que ela tem que atender, a retífica tem que atender. Opa, por que esses quesitos são importantes? Porque eles englobam análise de instrumentos, processos, equipamento, procedimentos, né, treinamentos. Então, esse conjunto que nós temos, né, de quesitos exigidos para que ela tenha uma qualidade específica na reparação de motores, são muito importantes. A gente está falando de quê? Que requisitos são esses que uma retífica de alto nível tem que ter, por exemplo? Tem que atender alguma norma? Sim, nós temos uma norma, bem colocado, uma norma que rege a reparação de motores. É a norma ABNT 13032. Tá. E essa norma ela tem que ser seguida. Tá. Então, nós temos muitas retíficas no Brasil, mas algumas ainda não utilizam essa ferramenta. Retífica sem atender a norma não pode fazer nada com o motor. Ou pode? Como é? Olha, eu diria que fazer pode. Fazer pode, né? O que a norma ajuda, ela orienta ele a seguir processos recomendados para você fazer a reparação de cada tipo de peça do motor. Tá. Então, desde o processo da desmontagem, a limpeza química, o diagnóstico das peças e depois o procedimento para você fazer a recuperação dela. A norma é uma forma, vamos dizer, bastante ampla para você entender a obrigação que você tem para executar um bom serviço. Depois, a recomendação do fabricante com as medidas, com os detalhes, né, para você fazer o trabalho fino. Ok. Perfeito. Tá. Ou atender a norma, fazer a coisa direito enfim, é entregar para o cliente aquilo que ele está precisando do jeito certo. Isso, principalmente porque o cliente ele tem uma expectativa com reparação, a retífica do motor, a recuperação do seu motor. Sim. A expectativa é, no mínimo, que o motor funcione o período que ele já funcionou.
100 mil quilômetros, 800 mil Dobrar. quilômetros, 1.500.000 quilômetros. Ou seja, se aquele motor rodou 1.500.000 quilômetros, a expectativa dele é que ele vai rodar algo em torno disso. Né? Tá. E para que essa expectativa seja atendida, é importante que o serviço prestado seja adequado. Tá. Seja com processo, seja com qualidade, seja com excelência, para que ele possa atender. Tá. Uma retífica que não está atendendo a norma e queira participar do processo de atendimento da norma, o que, que ela tem que fazer? Se adequar. Onde está a norma? Tem um... Estamos falando de ABNT. De ABNT. Tá. O que ela se submete a uma vistoria? Desculpa te interromper. Claro. Eu entendo que é necessário várias ações. Tá. Então, primeiro, para ela ter qualidade, ela precisa de ter equipamento. Equipamento não necessariamente novo, mas um equipamento que tenha uma manutenção adequada, periódica, que seja cuidados, né, dedicados a essas máquinas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que ela tenha um layout produtivo, que ela possa, sim, executar todo o processo desse, como o Zé falou muito bem, são processos de desmontagem, lavagem química, análise, né, e execução do serviço de usinagem e montagem. Ela precisa de ter uma área específica para essas atividades. Isso junto com a manutenção. O terceiro ponto é ter profissionais qualificados. Então, a empresa tem que investir em capacitação. Já é a terceira. Uma quarta é uma coisa que a gente até gosta de falar muito sobre a desmontagem de um motor, né? Que existe uma discrepância muito grande do que era feito, que hoje é totalmente inadequado. Né? Antigamente se desmontava o motor no chão. Hoje não se pode mais desmontar o motor no chão. Existem bancadas, existem cavaletes para que componentes periféricos não sejam danificados. Então, ele precisa de ter essa especificação em cada uma dessas etapas. Tá certo. Que são os processos produtivos, que poucas retíficas têm. O que é uma retífica pequena? Como é uma retífica pequena? Ô Zé, me ajuda aí. Existem duas formas de você considerar. 3. Retífica pequena pode ser aquela considerada dentro de um ambiente pequeno. Uma retífica pequena, com um determinado número com de alta funcionários. Produtividade. Justamente, com uma alta produtividade. Tá. Existe a retífica pequena, que é considerada pelo volume de serviços que ela faz, que ela presta, então é uma retífica pequena. E a terceira é realmente aquela retífica que se dedica a um segmento só, um motor ciclo-Otto, uma retífica pequena estruturalmente. Tá. Poucas máquinas. E uma retífica grande? Então. A retífica é uma indústria, né? Isso. Primeiro que a gente tem que dizer que assim, não é apenas uma empresa de reparação, né, Laguna? Ela está classificada como indústria. Como indústria. O próprio KNAI dela está dentro da indústria. Né? Uma coisa que o Roberto falou aqui, eu gostaria de voltar a bater. Quando a gente fala em indústria, a gente tem que falar em processo. E quando você fala em processo, a gente tem que começar a pensar em enxergar o que é racional. Então, o Roberto presta um serviço para as nossas associadas, que é um serviço de consultoria na gestão do processo como um todo. Então, por exemplo, se eu vou abrir uma empresa, eu posso encomendar um layout racional. São células de produção. Depois da lavagem, vem o diagnóstico e aí as peças são deslocadas. O bloco para o setor de blocos, cabeçote para cabeçote, biela e depois, finalmente, a gente tem a ajustagem. Então, se a gente olhar isso de forma racional, nós vamos conseguir colocar as máquinas dispostas de uma forma que eu levanto uma peça uma vez e passo através de braços, eu passo de uma máquina para outra sem ter que descer no chão. E é uma retífica que cresceu de forma amadora, essa peça fica dançando dentro do galpão. Sabe? Então, a gente perde tempo, né? Tem riscos, às vezes, de acidente. Né?
gasta, você perde ali o deslocamento, você está gastando tempo, está custando mais. Né? Sim. Então, nós damos todo esse suporte para que o associado possa realmente prestar um serviço profissional, que é seguir a norma BNT, Tá. racional, que é ter a retífica fluxo. dele organizada, com um fluxo adequado, tá? E com qualidade, usando o banco de dados técnico, usando o bom equipamento, o bom ferramental aferido, ele consegue ter qualidade. É um conjunto. Isso. Só aproveitando a dica, a deixa, na verdade, Zé, um ponto importante também é que o tempo de execução desse motor, o tempo que esse motor fique dentro da retífica seja o menor possível. Tá. Então, esses processos que o Zé comentou muito bem... Giro, né? Isso, justamente. Um motor que Giro. fica 15 dias dentro da empresa, são 15 dias que ela deixa de faturar naquele motor. Se ela reduzir para uma semana, Deixa de pegar novos serviços, Sim. eventualmente ocupa espaço. Espaço, eu costumo dizer que é dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, né? Dinheiro ruim em cima de dinheiro bom, né? Então, esses processos que aparentemente não eram levados em consideração, como ter uma área específica de desmontagem, uma agilidade na limpeza do motor, uma análise rápida na identificação dos serviços e peças a serem substituídos e serviços realizados, né? Tudo isso demanda tempo. Demanda tempo. Acarretando no final, o motor está lá 15 dias, 18 dias. 15 dias de equipamento parado. Isso. Você imagina num período de safra, de plantio, de colheita, você ter um equipamento caro parado, né? São dois perdendo, né? São dois perdendo. Dois perdendo. A exatamente. retífica perdendo e o cliente Dois perdendo, né? Muito mais. Sim, Na verdade, muito mais. tem muito mais perdendo quando isso acontece. sem dúvida. E me fala uma coisa, o Conar e você, Canassa, uma retífica que já está estabelecida, pode acionar esse tipo de serviço, essa consultoria de, olha, eu estou aqui com essas máquinas instaladas aqui desse jeito, esse fluxo talvez não esteja tão bom, como eu faço para melhorar isso? É possível? Sim, é possível sim, Carla. Eu tenho alguns trabalhos nessas empresas que vieram já no processo de sucessão. Esse é um outro ponto que é delicado, né? A empresa está trabalhando de uma forma como no início dela, 30, 40, 50 anos atrás. E aí chegam os sucessores com novas ideias, uma visão diferente dos patriarcas. E isso gera um conflito em alguns momentos, né? Então, essa nova ideia a gente consegue desenvolver, sim, com esses projetos. Faz um estudo de Isso. caso. Tem algum caso que você lembre que você fala, nossa, isso aqui a gente promoveu uma mudança de desempenho, de performance extraordinária, só ajustando? Eu posso te falar de uma empresa que ela saiu de uma estrutura da época da fundação, do início da retífica, e ela mudou fisicamente já com um novo layout. Então, assim, a retífica Avenida, né? Ela já mudou para o prédio novo, vou usar eles como um exemplo, né? Onde tem um fluxo próprio de retificação de motor. Então, ela já saiu para o prédio novo com um layout novo. Já tudo novo. Isso. E com Tudo um racional. ganho de performance incrível. Sim. Que legal. Nós temos um exemplo também bastante interessante, que foi a implantação da máquina de ultrassom. Né? E era numa empresa que tinha o processo antigo, aquele processo de 3, 4 horas de limpeza. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais, e sem a qualidade final. E foi difícil convencer o pessoal da linha mais antiga que esse equipamento traria bastante benefício. Então, foi se criado uma planilha acompanhando todo o processo, medindo horas, medindo o custo de energia, o material químico aplicado, e depois se comprovou que aquele investimento era um alto investimento, né, muito interessante, que trazia qualidade, velocidade, né, porque talvez o maior gargalo seja a desmontagem, lavagem e diagnóstico. Tá. O resto do serviço de usinagem é mais rápido. Tá. Mas esse ponto é um ponto crítico. E aqui eu acho que até merece a gente dar uma dica para você, retificador, né? Por que não você trabalhar com 2 ou 3 turnos, né? Por que o motor tem que dormir
na sua empresa, a sua empresa tem que fechar as portas às 18 horas, né? Quando ela pode estar desmontando o motor, lavando o motor de noite, né? E no dia seguinte você já começar a fazer um orçamento. Pense nisso. Você vai ganhar provavelmente 2 dias no processo se você tiver um segundo turno e, às vezes, um terceiro turno. Tá? Nós temos exemplos disso que deram certo. Esse motor chega, fica ali parado, por exemplo, no final de um dia, vai dormir, né? O motor, dormir. sem fazer nada, né? Exatamente. Sem- Ou mesmo identificar, né, Zé, aonde que tem o maior volume de motores, né? Como o Zé comentou, os motores chegam à noite, no final da tarde. Um exemplo, né? Se eles chegam no final da tarde, por que a equipe de desmontagem e lavagem não começa no segundo período e faz aí o segundo turno? Claro. Começa à tarde e termina à noite, né? Então, existem esses processos que precisam de ser revistos. A cultura, né? A gente tem essa dificuldade com a cultura ainda, que é muito enraizada. E sem contar que a gente até falou disso antes, que o processo de limpeza é o primeiro que acontece na retífica de um motor, né? Você começa daí, né? A desmontagem. É primeiro. A desmontagem desmontagem é é primeira, primeiro, depois é a lavagem. a lavagem. Isso. Tá. E por que existe essa demanda em treinar uma área que antigamente era uma área sem responsabilidade, considerada Secundária, né? secundária da empresa, desmontagem do motor, né? Hoje nós temos acessórios agregados a esses motores modernos que custam assim fortunas. Né? Um módulo custa R$ 15.000, um sensor custa R$ 3.000, dependendo do sensor. Uma polia. Né? Então, assim, é necessário ter conhecimento para executar a desmontagem desse motor. O que antes era abrir uma vaga, colocava a pessoa para desmontar o motor, sem a menor noção. Isso. Então, essa cultura a gente precisa de trabalhar. Né? Era tentativa e erro, assim, vai desenvolver. Deixa ele aprendendo, só que ele Tá. aprendia de forma errada. Né? Antigamente, os parafusos utilizados para fixar capas, bielas, mancar, os parafusos do motor, essa desmontagem, não todas, é lógico, mas algumas boas retíficas utilizavam ferramentas que já não serviam mais para montagem do motor. Então, eles pegavam a ferramenta lá que não dá para montar mais e trazia para desmontagem, para reaproveitá-la. Só que ela estragava os parafusos, que o cara lá na frente não ia poder montar. Quer dizer, conceitos errados. Tá. Hoje isso é muito saliente aos olhos, que não pode ser assim mais. Né? Não tem como ser. Né? Deve ser profissional. Sobretudo numa retífica, você vai interferir no resultado de um empresário na maior parte das vezes, né? Esse veículo é um caminhão, é um ônibus, é uma máquina agrícola, um barco, né? Um motor estacionário. De repente. E é aí que eu vejo, só voltando de novo ao tempo, o Zé abordou muito bem o tempo da agilidade, a maior celeridade no processo de lavagem do motor utilizando o banho por ultrassom, né? Tem um outro exemplo que é assim, que salta aos olhos, que é a extração das sedes de válvula por indução. Antigamente, esse processo era feito de uma forma, muito errada, porque... Empírica. assim... Não era do martelinho? Era martelão. Eles aqueciam, aí dava um choque térmico, molhando, a sede trincava. Assim, um cabeçote hoje, né, considerado aí com 24 sedes de válvula, ele demandava aí de 3 a 4 minutos por válvula. Então, só para sacar essas sedes, 3 minutos vezes 24 vai dar quase 1 hora para fazer um cabeçote. Né? Sendo que com esse equipamento, né, de extração por indução, é 5 segundos cada sede. Né? Então, assim, esse tempo que vai... Sem contar que você vai tirar ali perfeito, sem estragar, sem comprometer a peça, né? Perfeito o que você falou. A qualidade, o resultado de um em relação ao outro é incomparável. Vai entortar tudo se usar o martelo. Sim, né? Existe uma deformação gerada, né, pelo processo antigo, né?
e que ainda existe essa relutância. Por isso que a cultura do retificador, ela é muito enraigada, ela é muito profunda. Retificador tem amor, né? Muito, né? Porque mexe com o Tem, coração do carro, né? tem. A gente sabe que para fazer uma retífica de motor precisa de alta precisão, de equipamentos de ponta, de gente treinada, né? Inclusive é muito comum encontrar veteranos, né? Nas retíficas, gente que está ali naquela função há muitos anos, que é um baita de um especialista. Ao longo dos anos, os motores mudaram. Eles evoluíram tecnologicamente. As máquinas evoluíram tecnologicamente. Então, a gente tem aí, por exemplo, a máquina de limpeza do motor por ultrassom, a de indução de sede. O que você acredita que também é super importante, que é evolução? Nossa, muito legal essa pergunta. Carla, os motores de... Quando nós falamos de motores a combustão interna, eles datam os primeiros motores lá do ido de 1800 e alguma coisa. Sendo que o que mudou de lá para cá são os componentes, porque o princípio é o mesmo. O princípio de funcionamento de um motor é o mesmo, isso não muda. Agora, os componentes mudaram. Aí nós navegamos, porque essa evolução desses motores nos últimos 50 anos e agora, nos últimos 15 anos, evoluiu muito em relação a material utilizado, a processos de preparação desses motores, a própria lavagem, a própria substituição de sede. Por exemplo, esses motores, hoje nós temos os motores com bielas fraturadas. É uma biela que ela não é reaproveitável. Ela tem uma vida útil e a partir do momento que ela não tem mais as dimensões, as suas características dimensionais dentro dos parâmetros orientados pela montadora, ela tem que ser descartada. Descarte. De novo, nós temos um choque cultural, porque antigamente a biela não era descartada. Ela era retificada, rebaixada, tinha uma série de procedimentos que a gente conseguia reaproveitá-la. Nesse tipo de biela, nós não conseguimos mais reaproveitar, tem que descartar. Cilindro, né? Antigamente se usava um determinado tipo de pedra para executar o brunimento, né? E é importante a gente, numa próxima oportunidade, descrever qual é a função desse brunimento. É muito importante, né? Porque ele auxilia a rotação do anel, ele tem a retenção de óleo, então, tudo relacionado ao processo de vedação e combustão da câmara. Mas o brunimento, nos motores mais antigos, eles eram feitos com uma pedra mais grossa, vou dizer assim, uma pedra com grana de 120, 150 mesh. E hoje, esse brunimento passa por um retrabalho. Então, o brunimento é feito e é feito agora, após o acabamento, para o acabamento final, um chamado platô Honing, que é a retirada dos picos. É um processo totalmente novo, específico e necessário. Por quê? Quando nós falamos de evolução das máquinas, da biela, os anéis também sofreram mudanças. O material que reveste os anéis, que são, assim, tem uma responsabilidade muito grande no motor, os anéis de segmento, os materiais que os revestem também mudou. Ele não pode ter mais o contato ou a proximidade com os picos do brunimento anterior. Toda essa mudança de matéria-prima, de novos componentes, eu suponho que seja para dar leveza ao motor, diminuir ruído E emissões. e emissões, Sim. gerar economia. Isso. Reduzir as emissões, que E é aí- muito importante. Nessa linha do tempo, da mudança dos motores, quando você acha que teve um pico, assim, olha, tem essa faixa aqui de tempo, daqui para cá, sabe, antes disso e depois disso? Eu acredito que essa mudança significativa foi a partir dos motores emissionados Euro 3, os primeiros Tá. que vieram para o Brasil. A partir dali, essa mudança ocorreu de forma
significativa e culturalmente as retíficas não acompanharam algumas, né? Boa parte delas. O que você quer dizer com culturalmente não acompanhar? O mesmo processo de retificação utilizado nesses motores modernos eram utilizados nos motores mais Os antigos. mesmos processos. Isso. Não evoluíram. Não evoluíram. Tá. Não evoluíram, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma parte da vedação do eixo virabrequim chamada retentor. E esse retentor é instalado numa capelinha, num dispositivo, né? E esse dispositivo ele é parafusado. Perfeito, tranquilo. Hoje, nunca, aliás, né, foi solicitado... solicitado não é a melhor forma. Hoje, o aperto dessa capelinha, ele requer uma sequência de torque, não é sequencial, ela é alternada, e com um aperto específico. Tá. Isso já era feito lá atrás, já era solicitado lá atrás, mas não se fazia, culturalmente não se fazia. O mecânico simplesmente ele apertava achando o quanto que estava bom e parava. Qual é a consequência desse aperto? Vazamento, né? A consequência desse aperto incorreto, esse aperto irregular aplicado com torque ou uma sequência errada, esse retentor ele não vai ter a eficiência de vedação, o motor vai vazar, né? Quando a gente fala de vazar, identificar um vazamento no motor em cima de uma bancada, é perfeito. Agora, se ele tiver instalado numa colhedora de cana, que você tem num trator, onde você tem que desmontar, partir o trator no meio, isso gera um custo. E aí que entra a parte da qualidade, né? Isso reflete na qualidade da empresa, no custo da garantia que a retífica está tendo em deslocar um mecânico para fazer uma reparação dessa. Então, é o conceito que a gente precisa de... Tá. O que faz Laguna Prime atuar nesse conceito? Olha, eu achei que foi muito legal essa tua colocação, porque eu queria fazer um desafio para o retificador. Saia de casa. Vinha para as nossas reuniões, venha fazer viagem conosco, vá visitar o fabricante, sabe? Procure participar do Motores do Brasil para você entender que existem novos momentos, que existem novas tecnologias, sabe? Essa consultoria que a gente presta através do engenheiro Roberto Canassa, né? Ela é exatamente para mostrar, não só para o proprietário da empresa, mas principalmente para aquele agente, aquele colaborador que está lá no chão de fábrica, né? Sim. Que o que ele fizer aqui vai refletir na célula seguinte, vai refletir lá na frente na durabilidade do motor. Então, o Roberto faz um trabalho de uma semana dentro da retífica, onde ele analisa cada célula, depois ele faz à noite uma palestra para todos os funcionários da produção daquela empresa, explicando a operação daquela célula, explicando a necessidade de mudanças daquela célula, o que não está adequado ali dentro, para que todos entendam o que é uma retífica. Sim. Porque cada um entendendo o trabalho do outro, a gente vai construir uma qualidade final. Agora, o dono da empresa precisa estar motivado, precisa estar preocupado, precisa buscar as novidades. Ele falou muito bem, ele foi muito delicado na parte cultural. E é exatamente isso, quer dizer, eu paro no tempo? Não. Né? Tudo evoluiu. Se evoluiu a qualidade, se evoluiu a tecnologia, eu preciso também evoluir o serviço. Nós temos que trazer muita qualidade para esse motor mais moderno. Uma pergunta. Existe alguma coisa, um roteiro? Porque eu penso assim, o empresário, às vezes, ele se esquece no negócio dele, né? Então, ele está fazendo, está ganhando dinheiro, está virando... Vai indo. Isso não é bom. A gente sabe que isso não é bom, né? Que isso pode ser bacana durante 1 ano, 2, mas você não pode passar uma jornada de tempo sem fazer as atualizações, enfim. A pergunta é: existe um roteiro que um dono de uma retífica pode se fazer de perguntas para dizer eu tô legal, eu não tô legal, eu aqui tô precisando de um médico,
sabe assim? Sabe como se fosse um check-up, um raio-x daquela empresa que a gente diz, bom, eu tomei nota 2, eu preciso tirar 10. O que eu tenho que fazer para chegar no mais? Aí já é uma outra coisa, né? Meu primeiro ponto é, existe um diagnóstico do negócio? Bom, deixa eu fazer um rápido comentário, depois eu vou te Sim. passar a parte técnica, porque é com ele isso. Primeiro passo seria o credenciamento do CONAREM. Ok. Por quê? Porque nós temos a norma BNT, onde nós vamos fazer a avaliação dos processos, né? Ali nós vamos tirar um raio-x da empresa, o que está bom, o que está ruim. Nós não obrigamos nada, a gente deixa um relatório, o auditor faz uma análise, deixa um relatório no final com fotografias do que ele tem que melhorar, passo a passo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu identifiquei aonde eu não estou legal. Tá? Se eu for um empresário que tenho consciência, quero melhorar a minha empresa, eu já tenho um monte de coisa que eu posso colocar num plano, criar um cronograma de melhoria do meu negócio. Depois vem a parte técnica. Quer dizer, eu identifiquei que a minha máquina de biela não está boa, aí o engenheiro entra e fala assim, ó, o que não está bom aqui? Isso, isso e isso. Na máquina, no processo de brunimento, o que não está bom? É o seu processo de execução do trabalho. Como é que nós podemos melhorar? Troque a pedra, troque o brunidor, troque o óleo de lubrificação. Então aí entra o trabalho de consultoria do Roberto, exatamente para ajudá-lo a conseguir melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. Isso vai trazer o quê? Redução de custo e mais resultado. E principal, mais satisfação do cliente. Claro. Qualidade total. É isso. O Zé falou uma coisa muito legal, mais uma vez, com relação a essa redução do tempo, a qualidade, o proprietário, o dono da empresa, precisa de visualizar isso. E essa é uma das dificuldades que nós temos, porque eles não são gestores. Eles são operacionais, são técnicos. Eles conhecem de todas as operações das máquinas, mas não conhecem da gestão. Não conhecem gestão de pessoas, não conhecem gestão de empresa. É nessa hora que você pede ajuda Isso, então... para quem tem a informação, para Justo. quem tem o processo, para você fazer aquilo. Mas tem que querer, né, Isso, Roberto? ele precisa de visualizar. Tem que estar disposto a Isso. fazer É isso. esse clique aí no que você chamou de cultural, Justo. né? E evoluir como negócio, evoluir como empresário e tudo mais. Isso. E o Laguna deu o caminho, né? Na Laguna. Por aí. Procurar o CONAREM, se credenciar lá. Se você é uma retífica que está se sentindo solta aí no seu espaço e que precisa melhorar teus negócios, você já sabe o caminho. Você procura o CONAREM, conarem.com.br. Lá tem uma trilha para você fazer, contatos com pessoas que você pode ter, que vão te contar quais são os caminhos para você evoluir como empresário, tecnicamente. E claro que acompanhar os tempos é uma coisa muito importante. É garantia do seu negócio. Você não decidiu ter um negócio quando você montou uma retífica? Decidir ter sucesso, decidir seguir adiante, é uma coisa que a gente faz todos os dias. Né? Não é assim, amanhã. Não. Todos os dias a gente toma uma decisão sobre como vai ser, né? a nossa vida profissional, o nosso negócio. E o CONAREM está aí para ajudar. Laguna está aqui, Roberto está aqui, tem muito mais gente envolvida nisso. Muito treinamento, muito conteúdo, muito tudo, né, Roberto? Sim. Roberto, tem algum lugar do Brasil que você não conheça? Carla, eu acho que eu conheço muitos lugares. Muitos, eu acho que não. Muitos. Muitos, eu conheço muitos. Você já pisou em todos os estados brasileiros? Todos. Já atravessou de balsa? Agora bateu forte, hein? Mas de balsa também atravessei. Olha lá, tá também vendo? Atravessei. Algumas vezes. Sim. Ai, e essa diversidade é muito interessante, né? É, legal. É muito legal. Laguna, você ia falar, né? Não, eu penso o seguinte, uma coisa que eu acho que o nosso tempo está terminando e a gente precisaria colocar uma coisa importante. Nós temos um treinamento para o retificador, desenvolvido pela Escola Senai, visitando boas retíficas, são 7 cursos, né, que é para formar uma nova geração de retificadores, mas também para atualizar
e formar outros retificadores que já trabalham no segmento. Se eu sou um retificador de virabrequim, eu quero trabalhar em bloco, vai fazer esse curso. Se eu estou em bloco, quero trabalhar em biela, vai fazer esse curso. Quer dizer, ele traz noções básicas e permite que a gente possa ser um multifuncionário dentro das nossas empresas. Sem contar que vai estar escolhendo uma carreira super promissora, não é? Com certeza. Emprego garantido. Emprego garantido. Garantido. Sim, Por quê? porque tá faltando mão Porque de obra nesse Se mercado. tem motores, Se tem motor, tem retífica. Tem motor, Se tem tem retífica. retífica, tem Tem retificador. retificador. Então, Roberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Você vai voltar. Vamos trazer um retificador aqui para conversar com você também quando você vier. Laguna, super obrigada. Quer fazer suas considerações finais? não, eu acho muito válido esse trabalho. Eu fiquei muito honrado em poder estar aqui desenvolvendo esse bate-papo com vocês. Prazer é todo Muito obrigado. do time todo aqui, né, Laguna? Sim. Muito bom. muito Tua bom. voz. Eu digo o seguinte, e falo isso, sabe, com muito orgulho. Nós somos parceiro há muitos anos, né? O Roberto é um dos profissionais que mais entende de motor, principalmente dentro de retífica. Porque a gente tem uma característica muito importante. Eu preciso entender qual é a doença daquele motor para fazer um bom serviço, né? É isso. Então, você retificador, se você tem dúvidas, se você tem dificuldades, se você precisa de treinamento, se você precisa de consultoria, você sabe aonde bater. Procura o Conari, a gente vai indicar o Roberto para fazer um trabalho para você, tá? Que com certeza você vai mudar da água para o vinho o seu negócio. Obrigado. Consultoria em normas, em capacitação jurídica, de contabilidade e muito mais. Você procura lá no site do Conari, conari.com.br. Tá tudo lá e o pessoal vai te atender, vai te ajudar em tudo que você precisar. Dá um jeito, vai. Amanhã melhor do que hoje, né? Porque é assim que a gente gosta de ser. E a gente volta aqui. Motores do Brasil, logo mais. Mas segue a gente antes. Segue a gente em todos os canais que a gente vai colocar aqui. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. Deixa a sua curtida aí e manda para os amigos. Manda para os amigos para eles assistirem também. A gente volta e não vai demorar. Até mais.